E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Vinícius, aqui do canal Fusca na Foto. Nós somos um canal totalmente dedicado à cultura Coolidge. Então Fuscas, derivados e tudo que tem nosso querido motor Volkswagen refrigerado a ar, a gente traz pra vocês aqui no canal. Se você é realmente fã desse tipo de conteúdo, dá uma força pra gente, considera se inscrever no canal, dá uma olhada na aba vídeos e na aba playlist, que tem muito conteúdo legal já produzido, que eu tenho certeza que você vai curtir. Hoje a gente vai mostrar uma joia, realmente, esse projeto eu já vim acompanhando na internet, mas tive a possibilidade de ver pessoalmente lá no evento do Família Mogi das Cruzes, vou deixar até o card aqui acima. E o proprietário vocês já conhecem, ele já passou aqui com outro exemplar também animal, que teve que dar lugar na garagem aqui para esse, mas realmente foi uma substituição com muito mérito. Mas para falar melhor sobre o projeto, nada melhor que o proprietário. Vem para cá, se apresenta para a galera aí. Olá, bom dia Vinícius, tudo bem? Eu sou o Sérgio, sou proprietário do Fusca 61, é um Fusca azul pastel, monocromático. Uma verdadeira raridade, né? Esse realmente, não que o outro não fosse, o outro era um 68. O outro era um 68, isso. Meu, 68, o carro era espetacular também, né? Muito original, muito preservado. Ele tinha uma pátina, mas assim, você via em alguns detalhes que realmente o carro era uma cápsula do tempo, né? Aquele era um carro muito preservado, muito original, né? Aquele carro passou em boas mãos. Sim. E continua em boas mãos ainda. É, isso que é legal, saber que você passou por uma pessoa que vai cuidar tão bem quanto você, né? Mas ele deu lugar aqui para uma outra joia que eu acho que, né, para quem conhece, não só pelo ano, que o 61 já é um ano, né, raro, por alguns itens que a gente vai mostrar, mas esse ainda mais raro por ser um exemplar monocromático, né? Exatamente, é um carro mais difícil um pouco de ver, né? É uma das coisas que me chamou a atenção para me interessar pela compra do carro. Fora outros detalhes também que eu acho que a gente vai conversar aqui. Sim, sim. Conta pra gente como que ele apareceu aí na sua garagem, que eu sei que não foi tão fácil, ele não veio assim já prontinho, né? A história é interessante também. Eu tava com o meu 68, quando eu vi o anúncio desse carro lá do Thiago, do Galpão VW, lá de Pindamonhangaba. Sim, faz um trabalho excepcional, acompanho lá pelas redes sociais também, animal, né? É verdade, inclusive o carro foi todo montado por ele. Legal. Lá. Ele colocou um anúncio no Instagram dele da venda do carro e eu não lembrava que esse carro tinha sido do Lipe, um amigo nosso, sim, da época lá de conhecido da cena aí. Mas eu não lembrava da época, quando eu vi a foto do carro, não relacionei. Não ligou um ao outro, né? E aí eu liguei pro Thiago, falei com ele falou, não, esse carro é aquele do Lipe, que o Lipe tava montando, na época lá que ele colocou lá no fórum Fusca Brasil e tal. E aí eu fui, ele falou, entra lá no fórum, você dá uma olhada, tem 44 páginas lá todo de histórico publicação, aí, né? do histórico da restauração do carro, legal, da saga dele de montar. E aí eu fiz isso, eu fiquei um sábado assim olhando todas as páginas. Aí eu me interessei muito pelo carro, né? Porque lá no fórum dá pra ver o cuidado que o Lipe teve na construção do carro, na montagem, garimpando peça original e tudo, procurando saber o que era original do carro. Gabaritando realmente o projeto, né? Então assim, a compra do carro foi muito mais pelo incentivo do Thiago do que do próprio Lipe, porque ainda não tinha nem conversado com o Lipe. Mas aí me interessei pelo projeto, era um carro que tinha sido feito, ele começou a ser montado, aliás, começou a ser desmontado em 2010. O Lipe comprou esse carro em 2008, 2009, ficou guardado, ele ficou usando o carro um pouquinho assim, porque ele tinha vários outros Volkswagen. Aí em 2010 desmontaram o carro, tem foto disso tudo lá no fórum, lá inclusive e tal. E aí ele foi fazendo o carro aos poucos, ele mesmo, junto com os meninos lá do galpão. Legal. E terminou assim, de pintar o carro em 2016, se não me engano. Caraca, levou um certo tempo. E guardou o carro. Certo. Porque ele tinha também vários outros projetos lá para ir depois montar o carro. E acabou não montando o carro. E aí o Lipe decidiu vender os Volkswagen que ele tinha, e foi vendendo um a um, e esse aqui acho que foi o penúltimo carro que ele colocou à venda lá através dos meninos lá do galpão. E foi quando eu me interessei pelo carro e peguei. Aí o que faltava no carro, na verdade, era montar o carro. Porque o carro estava pintado, guardado, bem guardado, com a tapeçaria que já estava, já os bancos, com as capas já tudo montado, com as laterais de porta no lugar. Que na época ele fez lá com artesão. E as peças tudo bem organizadinha, tudo bem guardado. Legal. E aí foi o trabalho de montagem do carro e de acerto de mais algumas outras coisas que ainda faltavam. Sim, o quebra-cabeça final ali, né? Não, mas legal, isso é interessante, que então várias pessoas que realmente gostam e conhecem estavam envolvidas, né? Por isso essa qualidade na montagem e a riqueza de detalhes, né? A gente estava falando aqui que
uns detalhes que a gente vai mostrar daqui a pouco sobre o monocromático em específico, que são coisas que a maioria não se preocuparia, provavelmente faria tudo no mesmo tom e tal, e a gente vai mostrar ali, são coisas realmente de quem pesquisou muito, né, para poder chegar nesse resultado tão fidedigno ao que era na época, principalmente porque existe pouquíssimo material, né, para esse carro, para monocromático, carros realmente muito originais, preservados, para você se basear, né? Então realmente isso demanda um estudo muito grande, demanda pessoas com conhecimento, né? Então isso realmente fez a diferença nesse projeto, né? Exatamente, isso aí, verdade, porque realmente tem uma série de detalhes desse carro que busca mesmo seguir o que é da originalidade do carro. E aí na montagem a gente procurou fazer isso também, até peças que faltavam, a gente procurou manter essa questão da originalidade, até seguindo, até em respeito a tudo que foi pensado no carro na época, quando ele foi restaurado. Legal, não? Show de bola. Ó, galera, só uma introdução para quem não sabe do que ele tá falando de fórum. Fórum é um lugar pra molecada aí de hoje em dia, né? Fórum é um lugar, um espaço muito legal. Hoje em dia a gente tem muito grupo de WhatsApp. Só que o problema, na minha opinião, de grupo é que você não preserva as informações. Então alguém te passa uma informação, se você não acessou naquele dia, provavelmente você não vai olhar. Agora, no fórum, isso que é muito legal, né? O Fórum Fusca Brasil é até hoje uma fonte de informações riquíssima que você consegue consultar, por exemplo, o projeto desse carro. Então se você for montar um 61, você já tem a base dele ali, né? Então facilita muito. Então a gente usava muito do artifício do fórum, tanto para trocar experiência, quanto para às vezes consultar quem tem mais experiência. O saudoso Lemos, por exemplo, é um cara que ele ajudava muito. Então qualquer um que tinha uma dúvida sobre originalidade, por exemplo, ele ajudava, principalmente no fórum ali, né? Então realmente enriquecia demais o conhecimento das pessoas. Hoje em dia, um dos motivos, na minha opinião, é essa questão de não ter essa onde consultar, né? Você tem algumas páginas na internet, os próprios canais no YouTube, mas é diferente a troca de ideia e de experiência que tinha nos fóruns, né? E é verdade, você citou aí o Lemos, inclusive nesse post, né, nesse tópico, né, tópico aí do Fusca 61 lá no Fórum Fusca Brasil, tem muita participação do Lemos lá. Ele era uma enciclopédia, até ajudando, né? o Lipe na montagem, era uma enciclopédia, ele conhecia muito. Então ele e diversas outras pessoas dando dicas assim do que colocar no carro para seguir a originalidade. Inclusive o miolo de chave desse carro foi o Lemos, que na época cedeu para o Lipe, porque ele tinha um guardado original, que é o que tá nesse carro aí. Então diversas coisas assim, tem a participação de muita gente importante como Lemos e vários outros aí. Não se chega num resultado desse sozinho, né? Não tem como, nem né? eu conhecia tanto detalhe assim no carro. A gente vai aprendendo aos poucos. E é impressionante, a gente vai começar a mostrar agora, vocês vão ver que tem muita coisa legal. Vamos mostrar os detalhes aqui? Bora. Ei, você que tem um carro antigo, modificado ou de coleção na garagem, sabia que é possível rodar por aí com toda tranquilidade que só um seguro automotivo de qualidade pode oferecer? Seja para assegurar o valor do seu bem, ou para contar com assistência técnica, 24 horas com direito a guincho de até 500 km, a Toledo Seguros está aí para te ajudar nessa. Conte com quem é especialista no assunto. Então vamos lá, ele é um 61, né? A placa, inclusive, é do ano, que eu coloquei o tampa-placa ali, mas ele é placa do ano, né? Enriquece ainda mais o carro, apesar de ser placa Mercosul, mas é uma placa 61, né? Final 61, isso é muito legal. Vamos lá, fala a cor dele pra gente. Esse aqui é um azul pastel. Famosíssima cor, né? Até lá no fórum também a gente vê que para produzir a cor, não se encontra mais a tinta, sim, né? Sim. Precisou mandar fazer, aí pegou uma referência. Esse carro aqui, quando o Lipe comprou, ele tava já repintado com um tom diferente. Aí buscou a cor certa do carro, ele viu quando tirou a tapeçaria interna ali do teto. Deu pra ver, e aí deu pra ver a diferença da que tava pintado, né? Usou essa referência pra fazer a tinta certa. Legal. Cuidados que a gente tá falando aí da diferença, né? Meu, o carro, assim, ele segue a essência de um cow style, né? Que no caso, então, ele tem muito da originalidade preservada. Então, basicamente, o que a gente vê nos cow style é a roda e o chão, a famosa Fux e o chão. Mas a originalidade do carro preservada ao máximo, né? Itens, os cromos estão todos impecáveis, né? Então, você realmente vê o cuidado aqui em cada item dos cromos aqui. Isso realmente faz a diferença num projeto de respeito, assim, digamos assim, né? Você vê que friso, por exemplo, é de inox, você vê que realmente tem um cuidado realmente muito grande nesse tipo de detalhe aqui. Mas vamos lá, vamos começar pela postura do carro, então. Roda, pneu, suspensão, o que tem aí nesse setup? Aqui na dianteira a gente tem uma suspensão com dupla catraca, com manga Zemp.
Tá usando um conjunto de freio a disco na dianteira. Legal. As rodas aqui, na dianteira eu tenho 4,5, na traseira 5,5. Tá. Com pneus do Smart aqui, 15560 e lá atrás 20560. Tá. Na traseira eu tenho um facão regulável, que inclusive é do Esperandeu. Show. Que o Esperandeu também teve uma participação aí final na construção do projeto, né? Com alguns detalhes importantes de acerto de suspensão também. Legal. Ajudou com algumas questões de freio também. Show. Na dianteira é encurtado quanto? Você lembra? Aqui, se não me engano, tá 5,5. 5,5 de cada lado. Legal. Mantém as torres, né? Mantém as torres. Tá, show de bola. Tá numa altura bem legal, então assim, já não é uma altura social, já é uma altura mais baixa. Tem que ter muito cuidado para andar, né? Para preservar o carro. Mas realmente o carro é lindo demais. A postura do carro não tem como falar que não é um carro style. Realmente é muito legal o setup do carro, né? As rodas são EMP? São EMP, né? Show de bola também com as gravatinhas aqui pintadas. Vindo aqui na lateral, fala pra gente sobre esse detalhezinho aqui que me chamou demais a atenção. Eu acho que chama a atenção de todos, até de mim também, quando eu vi o carro pela primeira vez. É uma plaquetinha que na época as concessionárias colocavam nos carros, né? A gente vê que ela é bem roots ainda. Sim, ela é parafusada, eu tava até comentando, né? Mas é da concessionária da onde o carro foi tirado, que eu esqueci de falar, mas quando o Lipe comprou esse carro, ele comprou de um senhor que era o único dono do carro. Esse carro era da Moca, e esse carro foi pra Pindamonhangaba, porque o Lipe é de lá. Mas aí ele, mesmo na restauração, achou tão interessante esse detalhe que preservou aí, deixou no lugar. E hoje em dia a gente tem adesivinho, né? Nessa época era um brasão ali, parafusado, muito legal mesmo, tipo... É muito... eu nunca tinha visto, eu acho que valoriza ainda mais a essência do carro, né? Você falou que o ex-proprietário era o único dono do carro? Era o único dono. Olha que legal. Um senhor da Moca. Show de bola. Aqui vamos começar a falar um pouquinho sobre o monocromático. Na verdade, aqui e aqui, né? Então, os detalhes externos, né, também chamam a atenção. Não é só... A interna eu acho que é o que mais, né, diferencia um monocromático dos outros. Mas aqui você consegue olhar os detalhes que o Debrun aqui, né? O galão, ele é na cor que a gente vai ver no interior, né? E aqui também o estribo, ele tem uma capa que inclusive você comentou que é importada, que não acha com facilidade aqui no Brasil, né? Essa capa foi trazida de fora, né? Pelo antigo proprietário do carro, pelo Lipe, junto com os Debruns também. Legal. Mas algumas outras peças que ele comprou fora, que uma por questão de detalhe, né? De riqueza de detalhe, e outra porque não encontrava aqui. Tá. Não, e realmente, assim, dá pra ver que a qualidade da cor, né, a aplicação do Debrun é muito diferente. Esse acessório que eu acho muito legal, que cada um chama de um jeito, tem gente que chama de limpa-bosta, limpa-sola e tal, é muito legal também, né, que pra quem não sabe, dá dó, né, mas seria pra limpar, né, o tênis aqui, né, o sapato, o calçado, antes de entrar no carro pra não sujar, né, mas é bem curioso o acessório. O friso aqui também de inox do estribo combinando com o brilho dos demais. Aqui não tem como falar, né? Vou deixar um take para vocês aqui. A bananinha em pleno funcionamento, né? Convertida para 12 volts, que ele já é 12 volts, já é 12 né? volts. Convertida aqui para 12 volts, que 6 volts ninguém merece, né? Não dá, né? Aqui na traseira também, mesmo esquema, muito preservado, né? Mantendo, então, as lanternas aqui, que muita gente adapta, né? Inclusive essas lanternas dos modelos mais novos, mas aqui saía de série, né? O narizinho de bruxa também aqui, que é um item de época. A tampa, inclusive, um detalhezinho que, né, por ser um 61, então ele também tem os vidros menores aqui, né? Abre o coração do monstro aí pra gente mostrar esse motorzão. Grande mecânica. Fala pra gente da mecânica aí. A mecânica aqui ainda é um 1200. Esse carro a gente procurou manter a mecânica dele original, até porque foi concebido, né, pra usar essa mecânica. Eu preferi deixar também, manter. Tá. A única diferença aqui é que a gente desmiolou ali a bomba mecânica para usar uma bomba elétrica, porque como o lance é usar o carro, é pegar a estrada para ter o menos trabalho possível, assim, com o reparo. Legal, né? Para quem não sabe, galera, um dos problemas crônicos desse motor do 1200 é a questão da membrana da bomba, né? Hoje em dia praticamente não se acha para reparar, e quando acha não é de qualidade, e ela costuma parar, a bomba para de bombear por causa dessa membrana. Então a solução que a tecnologia permite hoje em dia não é isso, né? Você põe uma bomba elétrica, mantém ela aqui como passagem, né? Então não afeta em nada o visual, mas você tem a modernidade da bomba elétrica escondidinha aí para poder funcionar perfeito, né? Isso aí. E assim, o motor parece um reloginho, né? Então você vê tudo muito original, o padrão de acabamento segue todo o acabamento do carro, né? Bobina Bosch, realmente tudo como manda o figurino, combinando com o restante do carro, que realmente é um carro dos sonhos. Sai H aqui também, que é um charme, saiu até
66 primeira série, também mantida aqui. E a gente tava até conversando, né? Como você falou, você gosta de usar o carro, inclusive a gente se encontrou lá em Mogi e na estrada. Como que é um Mille Duke na estrada para você que tinha um 1300? Para quem às vezes não entende, fala, 100 cilindradas não vai fazer diferença, mas faz diferença, né? Faz diferença, assim, eu até achava que ele fosse andar menos no reto, certo. Mas até que dá para acompanhar os 1300, dura na subida, sofre um pouco, né? O câmbio também, a gente sente que a quarta ali é um pouco mais curtinha, sim, né? Parece até que tá pedindo uma quinta marcha ali, mas dá pra questão de se adaptar, né? Sua um pouquinho, mas vai. Chega, né? Com calma chega. O problema é que a gente tava falando, né? Hoje em dia os caminhões são muito rápidos e muito fortes, né? Então assim, o Fusquinha lá no meio dá até medo, né? Ainda mais um carro nesse estado. Mas com calma e respeitando, o carro vai pra qualquer lugar, né? Na subida vai pra direita e sucesso. E paciência, né? Sai mais cedo de casa pra ir na calma, né? Mas chega, né? O importante é chegar. Verdade. Vai lá pelo lado do motorista, vamos abrir a parte interna aqui, que aqui a gente tem muito assunto. Vamos lá, vamos detalhar a parte interna. Bom, você que, né, participou de todo o processo de restauração, fala pra gente quais são as diferenças de um carro monocromático, pra gente entender aqui, e a galera entender, e o que tem de diferente, no caso, por exemplo, do carpete, se tiver mais alguma outra mudança que você optou por fazer aí. Basicamente, a tapeçaria do monocromático, ela é diferente, a diferença tá aí, né? Sim. Que é o que dá o charme desse detalhe por ser monocromático. Sim. Na diferença de cor de volante, chave de seta, barra de coluna de direção, dos botões em geral do painel, né, como a roseta, manopla de câmbio, né, o puxador aqui do capô, né, e nas cores das ferragens, né, dos bancos, por exemplo, e das peças internas, que a gente vê que ela segue uma linha entre um azul turquesa, não sei se é turquesa, mas um tom esverdeado, sim, né? Interessante que algumas pessoas me perguntam, pô, mas é assim mesmo? A alavanca de uma cor e a manopla de outra? Exato, né? E é assim, porque pelo menos pelo que eu vi lá, como eu falei no início, lá no fórum, as pesquisas que foram feitas, tá correto. Assim é exatamente dessa maneira aqui. É bem curioso, a gente, né? vê diferença de um para outro, então não sei dizer se de repente na época também a Volkswagen tinha essa coisa de sair, não tem um padrão tão exato assim, tão exato, né? Mas pelo menos o que deram nas pesquisas procurou seguir isso na hora de restaurar o carro. É bastante curioso, né? Tipo, vocês veem esses detalhes aqui, ó. Então, por exemplo, você vê aqui uma diferença de cor. É um charme que acho que, assim, é coisa dos anos 60, não tem como falar, né? Hoje em dia você não veria uma cor tão diferente assim, né? A gente até tem carros, entre aspas, monocromáticos, mas não tem esse charme, com certeza, dos acabamentos aqui. Realmente é muito detalhado, é muito curioso, né? Ver hoje em dia, inclusive as laterais aqui também, dos bancos. Então, tudo segue uma padronagem totalmente diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Sim, é verdade. E aqui, esse carro, como eu falei, ele veio já com as capas de banco já vestidas nos bancos, e as laterais prontas, mas toda essa interna aqui a gente tá vendo de carpete, que não é o original do carro. Eu preferi colocar esse carpete no lugar do carrapatinho, porque apesar de eu ter os carrapatinhos guardados em casa, eles estavam já numa situação já muito usados, não ia combinar muito com o projeto que ficou fino. Sim. Então, e hoje, como não encontra mais assim, de qualidade, para comprar, né? Ele muitas vezes é tingido, aí eu preferi usar o carpete e o teto que foi refeito também. Legal. Quem me ajudou aqui com a interna, né, fazendo toda a parte de tapeçaria, foi a Guaranésia. Show, tapeçaria lá do Raimundo, do Marcelo, uns caras muito gente boas e assim, eles me ajudaram muito, até porque os bancos, eles vieram forrados já, mas precisou desmontar e mexer novamente. Entendi. Porque não estavam certinhos, né? Tava meio gordo, assim. Sim, então sim. Eles arrumaram parte da ferragem também, que tinha um detalhe que precisava ser consertado. Mas deixou exatamente como tinha que ser. Não, os caras mandam bem demais. Muito eles bem. são os responsáveis por terem feito a tapeçaria do Sonic lá também, para quem acompanhou. Então, recomendamos muito, né? Realmente o trabalho deles, tanto para carro original quanto customizado. Se precisarem aí, chamem que a gente passa o contato. Os caras são muito gente boas mesmo. Sim, a gente para montar um projeto desse que não é fácil, precisa ter bons parceiros
E amigos em redor para poder ajudar com as ideias, com até informação que muitas vezes a gente não tem. Exatamente. Então na tapeçaria, por exemplo, até o Fará deu uma ajudinha aqui num detalhe que a gente precisava para fazer um detalhe aqui do carpete, que ele tinha lá um tecido na cor para fazer um acabamento nos debruns. Então, como eu já disse, né, teve aqui mão do Espirandeu na finalização da montagem, na hora de acerto da suspensão do carro, né, além do todo o trabalho do galpão, lá do Thiago, que foram os mestres assim para montar o carro, para entregar o carro funcionando, andando, né? Quem pega um carro que tá só na carroceria desmontado, há anos desmontado, né? Não é fácil realmente chegar nesse nível de detalhe. O irmão do Thiago também, o Rodrigo, que participou com informação, que conhece demais de Volkswagen também, até mostrando as coisas do fórum lá, da época que ele lembrava, que eu também não lembrava, mas foi fantástico. Isso é importante, ter bons parceiros realmente faz toda a diferença na hora de executar um projeto desse nível, né, desse tamanho. Realmente isso é muito legal, faz uma diferença tremenda. No mais, então, assim, o carro ele é bastante original, como a gente falou. A única coisa aqui que teoricamente não é original é a questão do buclé, né, do carpete aqui. Outro detalhe bem legal que muita gente não conhece, esse é o famoso saco de bode, né? Esse é o esguicho, galera, do para-brisa, do brucutu lá na dianteira. Funciona? Caraca, que top! Só não deixei a água aqui, porque senão vai ficar marcando aqui, mas ó, funciona. Já testei, funciona bem. Muito legal. Então, pra quem não sabe, você aperta isso aqui e essa pressão aqui vai jogar a água lá, esguichar, né, no para-brisa. Ali tem um item curioso também, né? Isso. A torneirinha ali? Esse daí, na verdade, é a chave, né, a torneirinha que a gente chama para abrir a reserva, porque esse carro não tem marcador de combustível, né? Vocês aqui que ele é cego, né? Ele é cego, tem a tela cega, então a única forma de saber se o carro tem combustível, você já mostrou na filmagem lá que é uma reguinha que a gente mede lá, olhando o tanque. E se o carro estiver acabando o combustível, aqui virando aquela chave ali para a direita, você abre a reserva e tem mais 5 litrinhos de gasolina ali. Hoje em dia a gente, né, não precisa disso, acendeu a reserva, você continua andando, mas você sabe que tá na reserva. Agora não, você tem que liberar ali. Também, de certa forma, é uma forma de te alertar, né? Já que não tem o marcador ali, fala, ó, acabou, abre ali e você só tem 5 litrinhos para poder andar. Começou a falhar, chuta ali pro lado e vai. E vai embora. Outra curiosidade legal também que muita gente não conhece é que o miolo de ignição nesses carros aqui é aqui, não ali do lado como os mais modernos, né? Exatamente. Então esse é um detalhe bem legal que foi preservado aí, muito bem observado. Vamos mostrar lá na frente também, só para finalizar? Aqui tem um detalhe, galera, que a gente vai mostrar aqui, que para quem tem um carro desse ano, tem que redobrar ou triplicar os cuidados, né? Para quem não sabe, os carros, eu acho que é até 61, né? O último ano, se eu não me engano, 62 já veio com as molas. Eu creio que sim. Então, no caso, esse detalhezinho aqui, ó, ele é uma trava, digamos assim, né? E ela é muito frágil. Então, se um frentista, porventura, abasteceu aqui, fechar sem destravar ali, vai vincar o capô e dar uma M gigantesca. Então, isso é uma coisa muito difícil de ver hoje em dia, né? Ver essa travinha aqui, e tem que realmente ter uma atenção redobrada. Vamos lá, vamos falar aqui sobre a parte da frente. A ideia foi fazer uma elétrica clean. Qual que foi a ideia? Aqui eu acho legal quando o carro tá todo original, com aquele papelão original e tal, mas também como hoje a gente já não encontra alguma coisa tão próximo do original, sim, e eu acho muito bonito assim, a ideia foi justamente deixar sem nada aqui para fazer bem clean. Legal. Uma elétrica bem organizada, né, aqui, e deixar sem o papelão mesmo, até porque tava tão bem pintadinho, tão, né? Bem construído aqui, que eu falei, não, isso aqui acho que tem que ficar à mostra. Justíssimo, concordo. Aqui tem outro detalhe curioso, que é o tanque alto, né? Isso. Que também não é fácil de se achar. Ele tem essa boca muito maior que os outros Fuscas, que tem realmente o tanque aqui na frente, com o abastecimento aqui na frente, né? Então ele é bem diferente, ele tem uma litragem menor também, né, do que os demais, né? Tem uma litragem menor. Apesar de parecer mais alto, mas aqui na parte de trás ele é mais baixo, né? Então ele tem parte mais baixa é justamente a parte da reserva. Ah, é ali que fica a reserva, então. Ali que fica a reserva. Legal, bom saber. E aqui está o seu marcador de combustível, né? Isso, vou até tirar aqui Tirei pra gente ver. Esse é o relógio de combustível. Olha só essa tecnologia, galera. Ó, o Volkswagen aqui, ó. Então ele tem
a litragem você vai enfiar ali e vai sair o marcado aqui, tem 25 litros, por exemplo. Exatamente. Aí você limpa ali, guarda ele, pronto, tá, tá medido. Tá medido. Olha essa tecnologia, galera, pra vocês que nunca viram, isso é bastante curioso. O stepzinho todo original aqui também, com a cor. Esse seria o padrão da roda original, né? O padrão de pintura da roda então, original. Essa aqui seria a que equiparia o carro, né, originalmente. Também feito no capricho, até o step preservou isso. Aqui a frentinha 4T que a galera chama também, os detalhezinhos, né? Então, meu, o carro realmente é espetacular, né? Como a gente falou no começo, assim, é feito no detalhe, feito no capricho. E além de ser um modelo raríssimo, que é um monocromático feito, né, como deve ser, com os detalhes assim, preservado. Então realmente, meu, não tenho o que falar, parabéns pelo carro. É muito lindo ver o carro rodando, o carro ter ressurgido depois de tanto tempo assim em projeto, que a gente sabe que realmente as coisas acontecem na vida, né? Às vezes a gente não prevê que vai ter essa dificuldade, sei lá, financeira, ou dificuldade de achar peça. Então realmente trazer de volta a vida deve ser muito prazeroso, né? Porque principalmente uma raridade como essa que a gente não vê todo dia, né? Exatamente, é verdade. É gostoso, né? Depois de estar pronto, da gente ver, assim, o resultado. Dá trabalho. Sim. Passa um pouco de perrengue, um pouco de nervoso durante o processo, mas vale a pena. Não, com certeza. E como a gente já falou, com os parceiros certos, tudo na hora certa vai se encaixando, e aí finalmente você pode curtir um domingão ensolarado com uma joia dessa aqui, né? Isso aí, é isso mesmo. Meu, valeu mesmo por apresentar mais um projeto top. O mais legal de tudo é ver você usando o carro, porque às vezes a gente vê carros nesse nível, só que não são usados, e muita gente não vai ter oportunidade de ver um carro desse. Pelo contrário, vi você lá em Mogi, espero ver em outros rolês também, para muita gente, além aqui do canal, poder ter a oportunidade de ver pessoalmente, de enxergar os detalhes de um carro desse nível aqui, e que, né, vai levar para as novas gerações como era os detalhes aqui de um 61 na década de 60 dos Volkswagen, né? É, legal. Então, o lance é esse, é fazer para usar. Eu também gosto de botar para andar e curtir. Não tenho tanto tempo assim quanto eu gostaria, sim, mas as horas vagas que sobra... Dá uma escapadinha ali. Meu, valeu mesmo e parabéns pelo projeto. Obrigado, valeu. Prazer de novo aparecer aqui no seu canal. Muito obrigado. Valeu. Galera, então eu espero que vocês tenham gostado de conferir. Não tem como não gostar, né? Se você é fusqueiro de verdade, não tem como não babar num carro desse. Se você gostou, já sabe, dá aquela força pra gente se inscrevendo no canal, ativando também o sininho para receber uma notificação sempre que o vídeo novo for ao ar, deixando também um like, um comentário e uma sugestão. Isso tudo é muito importante pro YouTube entender que a gente tá fazendo aquele conteúdo legal e relevante para vocês e espalhar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Não deixa também de conferir o conteúdo exclusivo lá do Instagram e do Facebook, que eu tenho certeza que você também vai curtir. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.